naquele paradoxo antigo do navio de Teseu. Que até eu já coloquei isso lá no canal do Instagram uma vez, né? Porque o Ray Kurzweil, ele aborda essa ideia. Ele fala, poxa, o Walter tá aqui na minha frente. E os olhos do Walter não são mais o que eram quando o Walter tinha 20 anos. Se a gente troca os olhos biológicos do Walter e coloca olhos novos, que ele consegue enxergar no escuro e dar um super zoom e ler, o Walter é o mesmo? Todos aqui falaram, sim. O Walter é o mesmo. Vou chegar lá. Eu acho Aí que troca a audição. Você acha que não? Você me surpreendeu com isso, porque eu vou chegar lá. Não. Aí troca a audição do Walter, porque a audição do Walter também. Agora ele quer ouvir igual um cachorro. Aí bota a audição no Walter. O Walter é o mesmo? Todo mundo fala, o Walter é o mesmo, a aparência é a mesma, o cérebro do Walter é o mesmo, o conhecimento que ele tem é o mesmo. Só as ferramentas estão melhores. É como se o Walter tivesse uma super máquina de audição. Aí vai trocando. Pô, o coração do Walter, ele quer correr uma maratona. Troca o coração. Os músculos, troca os músculos. Daqui a pouco, fala, cara, já troquei um monte de partes aqui mecânicas do Walter. Vamos botar a mente do Walter num corpo idêntico geneticamente ao Walter? O Walter é o mesmo? Quando eu fiz essa enquete, muita gente falou, olha, como a mente dele tá lá, o ser humano pra mim é a mente. O Walter é o mesmo. Só que você falou que não. Não, sabe por quê? O seu cérebro não desenvolve sozinho sem corpo. Você faz ginástica, quando você faz ginástica e seu músculo faz alguma coisa, você está criando conexões no seu cérebro. Quando você respira, o nosso cérebro está distribuído no corpo. Nós temos neurônios no intestino. Isso, no corpo inteiro. Mas seria um outro Walter ainda parecido com o mesmo. Parecido. Parecido. Agora, se eu transfiro a mente. A essência... Então, mas a mente no no corpo segue, desenvolve... ele tentando provar o ponto dele. Não, mas mesmo que você transferisse, se não, mas você não colocar transfere no mente, corpo... você transfere cérebro, diferentemente. Mesmo que você conseguisse... Memória, você consegue Se você transferir. tem ferramentas diferentes para explorar o mundo, isso te transforma. Você vira outra pessoa. Se você pegar a mesma mente, imagina que você pudesse pegar a minha mente, a do Walter, e colocar em 3 tipos de corpos diferentes a partir de agora... Se transformariam em pessoas diferentes. Com certeza. A partir dali. A partir daí. Imediatamente A partir daí. Porque, por exemplo, Mas você se falou começar dessa a se Bina modificar, 48, que a Bina 48, as duas eram a Bina. As duas eram Bina. A partir daí, elas não vão ser mais. Elas vão experimentar. Até não existe inteligência sem dados. O aprendizado acontece por causa de captura de dados. Você imagina que eu mesma tivesse uma gêmea minha, e a gêmea faz um tipo de viagem, eu faço outro, a partir daí o aprendizado é diferente, você já modifica. Não, mas é que já era... É porque a minha pergunta é a seguinte, Marta, e por isso me surpreendeu a sua resposta. Eu pego a sua mente, todas as informações, toda a sua vivência, a sua memória, e transfiro para uma outra Marta idêntica a você, só que 20 anos mais nova, biologicamente. E você morre no processo. Aquela Marta é você? Não. Não é pelo seguinte, imagina que você colocou uma Marta de 40 anos atrás. Eu tenho 40 anos de experiência e maturidade, aquilo que o Walter falou de vocabulário, de todos os cursos que eu fiz. Mas isso está aqui. Sim, mas você coloca num corpo de 20, cara, você não tem ideia do que eu faria com um corpo de 20 com o que eu sei agora. Eu fiz um monte de besteira com 20 anos. Tudo que eu quero Acho que é a gente isso, podia me volta. agora atender Mas quase então, as você queria, besteiras você que vai a querer Marta fazer faz. Óbvio que eu quero, Não é? óbvio que eu Então, quero. se você quer, você seria ainda você, pô. Não, e seria eu, mas num caminho evolutivo totalmente diferente. Não é a mesma pessoa, porque eu estou definhando. Você já tentou ver uma pessoa que fez cirurgia de catarata? Basta catarata, tá? É você está ali, ficando catarata. Eu vi quando meu pai fez, você começa a enxergar de novo. Você leva um susto. Uau! Só que você foi perdendo devagarzinho e você não percebeu. Imagina se, de repente, tudo que você perdeu, você vai e você tem toda essa bagagem. Assim, você naquele momento, você vai ser outra coisa. Olha, esse assunto, claro, daria 10 podcasts, mas no fundo é o seguinte, eu não entendo por que pessoas querem viver para sempre se não sabem o que querem fazer domingo à tarde. Não, mas eu sei que eu não consigo, eu não entendo isso. Entendeu? As pessoas, por que viver mais? Então, a primeira pergunta. Segundo, é claro que tudo isso que você falou, entendeu? Óculos é um superpoder que você ganha. Isso. Um aparelho de audição é um superpoder que você ganha, não é? Um exoesqueleto é um superpoder que você ganha. Você ganha muito mais força. Então, assim, isso já está acontecendo. A pergunta que fica... Você seria o mesmo Walter com tudo Não, isso? Ele segue. não só... Eu não seria o mesmo Walter se você transferisse a minha mente ou cérebro, memória, etc., para um outro corpo, como também não seria o Walter se o meu corpo fosse com outro cérebro. Ou seja, há o que a gente chama no ser humano de uma dualidade inclusiva. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. E o eu sou eu físico e mental.
Dizem que a diferença entre hardware e software é que software você xinga e hardware você chuta. Mas no corpo humano não é separado assim como é num computador. Ele se interage e interconecta. Aí vem a pergunta assim, será o Walter? É uma pergunta subjetiva. Será o Walter em que extensão? Eu não sou o Walter de 10 anos atrás. Eu mesmo, as minhas células foram trocadas inteiras. Se eu ler o mesmo livro que eu li há 10 anos atrás, o livro será outro livro. Vou definir então, melhor, não existe uma foto, é um filme. Eu vou definir melhor, então. Eu vou definir. Eu só quero dizer que eu tô com eles, tá? É porque eu não tive espaço, mas Até eu tô... Brutus. Mas, ó, qual que é o ponto aqui? Então, vamos lá. Você tem uma consciência de si, Walter. Isso. Você coloca os óculos, você continua sendo esse Walter com essa consciência, e as pessoas de fora veem, nossa, Walter enxerga melhor, a percepção dele quanto a algumas coisas mudou. Sim. A Malu, ela me conta até hoje, que ela é míope, quando ela botou óculos pela primeira vez, ela olhou as folhas da árvore e viu, caramba, Caramba, elas são dá pra ver folhinhas. as folhinhas Isso. daqui. Claro. Exato. igual comigo. Eu fico olhando essas pinturas de estrela e tenho certeza, o cara que pintou uma estrela a primeira vez era míope, pra ter essa visão da estrela assim, de luz diferente. Que é o que eu Mas tenho ainda é a mesma pessoa, embora use esses recursos. Isso. A minha pergunta seria, por exemplo, a Marta falou, poxa, eu queria viver pra sempre. Para isso acontecer, o seu corpo biológico, ele tem um limite. Isso. Mas o conhecimento que você tem na sua mente, e eu digo mente, não cérebro, porque entenda que isso aqui é um hardware. Hoje em dia eu compro um outro iPhone, eu passo todo o conteúdo desse iPhone pro outro e jogo esse hardware fora. Isso. Então seria mais ou menos... Eu dei um sotaque no fora. Mas então seria essa questão. Entendi, se você entende que essa transferência de consciência, ela manteria você viva para sempre, por exemplo. Não, manter a consciência viva para sempre, sim. Você não. É uma diferença. Nós estamos falando, assim, você tirar você não uma vai foto conseguir. é diferente de um filme. Sim, né? concordo. O ser humano é um filme. Tá mudando. O filme, eu vou dar um exemplo. A pessoa, seu pai fez catarata. Eu conheço muito homem que fez catarata e separou da mulher. Por quê? Porque viu o traste que estava do lado dele. Ou seja, mudou o homem. A mulher está falando para essa amiga, ele mudou muito. Não foi, ele não mudou nada. Foi a catarata que arrumou, entendeu? Assim, então é difícil você julgar o que é uma pessoa para dizer é o mesmo, não é o mesmo. O que eu acho que vai ser mais fácil, muito mais fácil, é a gente descobrir um jeito de não deixar os telômeros se encurtarem.